Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung, nosso 17º encontro, aí o último encontro do ano de 2021. Hoje a gente vai falar sobre adolescentes e automutilação, um paralelo com a obra da Frida Kahlo, né? Então, a Frida, ela expressou muito, através da grafia, né? Através das obras dela, tudo que ela podia sentir em seu próprio corpo. E a gente vai falar um pouquinho aí desse paralelo entre as obras dela e também a automutilação. Hoje nós temos um convidado aí especial, que é o Wish, que vai apresentar comigo esse trabalho. Esse trabalho ele já foi apresentado no ENEP, nas Faculdades Pequeno Príncipe, e também já foi aplicado na rede municipal de ensino, né, aqui em Curitiba. Então depois a gente vai dar mais alguns detalhes aí sobre esse projeto que vocês vão poder conhecer um pouquinho hoje. Pode passar, Wish, fazendo favor? Aqui nós temos a nossa lista dos encontros de 2021. Então, se você está chegando agora e ainda não viu os encontros anteriores, tá aqui um pouquinho da nossa playlist só desse ano. Tem ainda 2020. Então, se você está chegando agora, tem muito conteúdo aí para você aproveitar que está disponível no YouTube. E também hoje a gente tem aí um sorteio especial para as pessoas que nos ajudarem respondendo a pesquisa. Ano que vem eu quero reformular um pouquinho o grupo de estudos e então quero contar com a participação de vocês para ouvir cada um, o que vocês têm a falar, as ideias, enfim, diretrizes aí. Então, depois que esse vídeo estiver no ar, vai estar lá aqui embaixo o link para você responder essa pesquisa, e também quem participa do grupo de WhatsApp vai receber o link lá para responder. Lembrando que os participantes concorrem então um livro aí, Eros e Patos, Amor e Sofrimento, do Aldo Carotenuto. Então você vai poder aí participar desse sorteio e quem sabe levar esse livro para casa e estudar esse tema que é tão interessante. E hoje então vamos falar aí um pouquinho sobre adolescentes e automutilação, né? Então, como eu já trouxe, a Frida, ela reconheceu a importância das imagens na elaboração dos seus processos psíquicos, né? E cada um de nós também tem um artista que dentro, lá no fundo, às vezes muito irreconhecido, que também anseia expressar. E expressar o quê? Expressar esse inconsciente, expressar essas imagens por qual esse inconsciente se manifesta, né? Então a interpretação das imagens, ela é um jogo aí meio misterioso, mas é também um trabalho científico. Então, contando um pouquinho sobre a aplicação do projeto, eu e o Wish, né, estávamos em um estágio na rede municipal na rede SUS, né, uma disciplina Cenários de Aprendizagem 1 da rede SUS, e junto com a psicóloga orientadora ali, nós recebemos uma demanda de uma escola da região ali onde nós estávamos atuando. Então essa demanda, pessoal, foi orientada pela pedagoga da escola, onde estava acontecendo diversos casos de automutilação. 16 adolescentes de diferentes turmas que estavam recorrendo, né, à orientação, enfim, né, os professores também olhando para isso e levando para a coordenação, e até que a coordenação pedagógica reporta à unidade de saúde que muitos casos de automutilação dentro da escola, né? E aí eles pedem que uma intervenção, né, algo nesse sentido. Como nós estávamos fazendo estágio, foi proposto para nós uma ação, né, um projeto com essa coordenação da psicóloga da rede ali de saúde. Pode passar? Então, dessa forma, nós vamos apresentar o projeto aqui e contar um pouquinho dessas fases aí do que aconteceu nesses dias. Então, 16, né, como eu já falei, 16 alunas foram convidadas para um encontro, né?
E como primeira fase do encontro ali, nós pedimos que elas pudessem olhar para as emoções, né? Porque muitas vezes a gente vai falar de emoção, mas a gente nem sabe como sentir emoção, né? É muito importante que um pai e uma mãe ensinem isso para os filhos, né? Então o filho está lá triste, a mãe chega no filho, filho, o que houve? Você está se sentindo triste? Você nomeia essa emoção. E muitas vezes a gente não tem essa facilidade das emoções, porque não nos foi ensinado. Gente, eu vou só abrir aqui a porta, porque a Sabina tá... Então, essa primeira fase falava exatamente isso, sobre esse reconhecimento das emoções, né? Então, colocamos alguns emojis ali representando a tristeza, representando a alegria, representando o medo, a raiva, em que os alunos puderam escrever num papel, né? Cada um recebeu um papel, uma folha para cada emoção, e foi orientado que eles escrevessem situações que desencadeassem esses sentimentos de tristeza, alegria, raiva, medo, né? Ali eles escrevendo isso de forma anônima, né? Não, cada um escrevia assim e depois entregava esse papel, até para não expor mesmo os adolescentes entre eles. Pode passar? A segunda atividade do grupo, então, foi ler, né? Agora eles entregaram, então não tinha nome nas folhas, né? Então fui lendo e escrevendo no quadro, para que uma pudesse ver que o sentimento que ela tinha ali naquele momento poderia ser muito parecido com o da colega, né? Ou da pessoa que estava do seu lado. Então, para começar, as situações ou eventos ali que mais deixavam essas adolescentes felizes era a família, que se repetiu em várias vezes, os amigos, os animais, a comida, a música, a valorização. Essas são palavras que elas trouxeram nas suas, né, à medida que elas foram preenchendo ali. Atingir os objetivos, dançar, cantar, viajar. Coisas que traziam alegria, felicidade para elas. Em relação à raiva, olha o que a gente pôde observar que essas alunas trouxeram. Quando as coisas não acontecem como planejado, quando cuidam da minha vida e mentem, quando o outro é chato e faz bagunça, quando pegam o que é meu, quando criticam o LGBT, quando fala mal de quem eu gosto, quando o irmão ou a irmã irrita, ser comparado com os outros, quando lembra da mãe, quando fico com a cabeça cheia. E ali o último não consigo ler porque tem um pouquinho de sol. Então, essas situações elencando a raiva, né? Depois, eu acabei colando os dois medos ali e acabou fugindo a tristeza, mas vamos concentrar no medo. Então, em relação ao sentimento de medo, as palavras, as frases que apareceram foi medo da rejeição, medo de se suicidar, que a mãe morra, de perder a família, né, o pai ou a mãe. E essas frases apareceram não apenas uma vez, né? Repetiram algumas pessoas, alguns adolescentes colocavam a mesma frase ou o mesmo conceito, né? Perder a cachorra, medo do passado, medo de ficar sozinha nos pensamentos, medo do passado acontecer de volta, medo que a mãe volte com o pai, ameaça de morte, medo de errar, medo de não ser aceita como sou, medo de falar o que sinto ou penso, medo do futuro, não saber lidar com as frustrações, medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir os meus objetivos,
e medo de perder as amizades. Então a gente vê que a automutilação na adolescência, que já pode ser considerada uma condição de saúde pública, tem por trás dela aqui numa pequena dinâmica em que a gente pode olhar para sentimentos de forma ainda muito, né, um exercício muito simples ali, né? A gente vê que essas pessoas que agridem esse próprio corpo, que cortam a própria pele ou que se machucam, enfim, têm sentimentos por trás disso, que movem, né? E aí essa dinâmica foi então para que elas, essas alunas, entrassem um pouquinho em contato com esse sentimento, num lugar, lembrando, né, um lugar seguro, um lugar onde ela pudesse confiar aquilo, né, apesar de ela estar escrevendo mesmo, né, não falando ali perante outro, mas ao mesmo tempo podendo também ser ouvida, né? Então, o grande sentimento ali foi esse de ser ouvido através de um pequeno exercício. Pode passar, Wish? Então, foi ali a própria atividade em si já nos dá essa maneira de como essas adolescentes podem lidar com esses fatos, né? Então, as falas, ao mesmo tempo, aqui falando, né, a gente fala, tudo se encaixa perfeitamente, mas no momento em que isso está acontecendo, então tem fala interrompida, tem silêncio no meio disso tudo, tem choro no meio disso tudo, porque depois que elas apresentaram, foi dada a palavra se alguém gostaria de falar alguma coisa. E como elas perceberam que aquilo era incomum para todas, apesar de um ter algum problema em específico e outra outro, aquilo estava em comum entre elas. Pode passar? Então, nessa primeira fase, depois das alunas perceberem as próprias emoções, terem um espaço para poder refletir e olhar para si mesma, nós apresentamos um vídeo da Frida Kahlo com algumas obras dela, algumas fotografias dela, em que as alunas puderam conhecer, algumas que não conheciam, e outras rever um pouquinho dessa artista mexicana, né, que expressou tão bem os sentimentos dela através dos quadros. Depois desse vídeo, eu coloquei algumas imagens de alguns quadros, principalmente para que as alunas pudessem olhar para aquilo e trazer as sensações, o que elas viam, o que chamava atenção. E aí eu quero dividir um pouquinho com vocês dessas obras da Frida aí que também foram expostas naquele momento. Além disso, né, mais do que apenas fotografias e as obras em si, nós falamos sobre os momentos difíceis que a Frida passou, né? Aspectos importantes que aconteceram na vida da artista em toda a sua trajetória. Aqui a gente tem alguns exemplos. Pode passar? Então, um dos exemplos foi a Frida ter uma perna mais curta que a outra. Pode passar, Luiz? Ter sofrido de poliomielite aos 6 anos, o que danificou o seu útero, né, incapacitando ela de ter filhos, que filhos para a mulher é uma coisa tão importante. E aqui, à medida que elas iam olhando e vendo, né, essas obras, pode voltar só um pouquinho, Ish? Foi dada essa palavra para elas expressarem o que elas viam. E aí a gente já começa, através dos pregos perfurando a pele, olhar aqui um pouquinho sobre esse movimento de automutilação, que não está específico só em se cortar, mas está em morder, em se queimar, em bater em si mesmo, né? Ele pode ir além disso. Pode passar? O aborto também, que ela sofreu em 1932, que ela expressou aí nesse quadro. E se a gente pode só um pouquinho, Wish, a gente pode ficar um tempo, né, horas aí,
olhando para essas imagens, né? Então, esses fios que elas seguram certamente são símbolos que falam muito, né? Talvez a gente não consiga entender de fato o que ela quis expressar, mas esses símbolos, essas imagens aí, elas trazem, certamente remetem muito do psiquismo, do momento que ela estava vivendo naquele instante. Pode passar. Aí outra cena, né, que ela retrata e que marca também a vida dela, que é a traição do marido, Diego Rivera, que era um pintor também, com a sua própria irmã. Então aqui o sangue, mais uma vez essa perfuração do corpo, né? Então quando nós olhamos para isso da questão da automutilação, e eu pude lembrar um pouquinho das obras da Frida, via isso constantemente retratado nos quadros. Então, voltando aqui, né, já numa fotografia onde a Frida tá ali na cama, né, quem já assistiu o filme dela ou conhece um pouquinho da história vai lembrar desse momento, né? Ela pôde olhar para esses eventos tão trágicos, tão traumáticos, de uma maneira que pôde moldar a vida dela e uma maneira que ela teve de lidar com isso, de uma forma criativa e não destrutiva. Esse talvez seja um dos pontos principais aí desse projeto, né? Que é olhar para esse conteúdo e deixar que não esse conteúdo te derrube, que te leve para o buraco, mas que você possa criar através dele, né? Mesmo num momento difícil, que esse conteúdo ali ele pode ser fonte também de inspiração, como foi para Frida Kahlo. Pode passar? Então, nessa etapa em que as alunas observavam os quadros, foi muito interessante que eu deixei que os alunos mesmos trouxessem isso, né? E aí os próprios alunos foram falando sobre os pregos, o que poderia significar naquele momento, o que poderia simbolizar aquela pintura, aquela dor expressa ali através das imagens, né? Então elas mesmo foram trazendo esse conteúdo, que é um conteúdo psíquico mesmo, né? Pode passar. E aí vou deixar com o Wish aí para finalizar essa apresentação. Então, uma das coisas interessantes, né, desse projeto foi que a gente percebeu que e o objetivo, na verdade, né, foi apresentar para essas adolescentes instrumentos para que elas pudessem desviar, de certa forma, né, o que elas estavam causando nelas mesmas, utilizando essa energia, utilizando esse conteúdo de forma criativa, que foi o que a Frida fez, né, como o Lex apontou, e tantos outros artistas fazem, né? E nem sempre isso é espontâneo, às vezes acaba acontecendo, acaba se tornando o que vira a profissão da pessoa. Então e a Frida, particularmente, ela nunca quis esconder nada dessas situações que aconteceram na vida dela, né? Ela sempre foi muito gráfica, muito objetiva, para realmente demonstrar o que ela estava sentindo, o que ela tinha passado, quais eram as emoções por trás daquilo. E um dos outros quadros, né, muito famosos dela é esse quadro Viva la Vida. Ele foi pintado por ela quando ela já estava numa fase bem de saúde, bem mais fraca, né, mais debilitada, e mostra, na verdade, que mesmo assim, mesmo nessa situação, ela ainda estava, de uma certa forma, comemorando a vida, né? E era esse justamente o objetivo desse projeto. Então, quando a gente foi apresentando os slides e apresentando essas obras, contando um pouco da história de vida dela, né, e como ela pôde, de uma forma não destrutiva, pôde canalizar essa energia, eles começaram, as participantes, né, as alunas, começaram a falar justamente, né, o que se assemelhava em relação à própria experiência com o que imaginava que ela tinha passado, qual era o sentimento que ela, até aqui a gente frisou, né, os pregos que furavam, a coluna quebrada, naquela obra
que se chama coluna quebrada. Ela, no lugar da coluna, é como se fosse, da coluna vertebral, é uma coluna, porque ela precisava usar coletes, né, para sustentar o corpo. Então, assim, foi um momento bem interessante, bem complexo, assim, né, de complexidade emocional, porque realmente elas puderam, então, tentar se colocar, de certa forma, na situação, no sentido de identificar nelas mesmas similaridades, né. E aí foi interessante também que uma das alunas, ali num determinado momento, pediu para falar e falou, queria mostrar um post. E era um post do Instagram, que o post dizia assim: gente, seria tão bom se todas as escolas disponibilizassem psicólogos para alunos e para todos no ambiente escolar. Na moral, se tivesse aulas, momentos em que psicólogos, pessoas que entendessem do assunto, fossem lá conversar com os alunos, eu creio que o ambiente escolar seria muito bom. E isso convergia muito com o que estava acontecendo ali, naquele momento, com elas, porque era justamente um espaço para dar voz para esses sentimentos que, de uma forma, eles eram reprimidos ao ponto de causar, né, sofrimento ali para elas mesmas através da automutilação, porque não sabiam lidar com aquilo, às vezes sequer compreendiam o que era aquilo. E a gente viu ali na parte dos emojis que muitas situações eram comuns, né? São coisas que a gente mesmo vive no dia a dia e que não necessariamente a gente sabe também como lidar. Então, nessa parte a gente apresentou uma ideia de um projeto que já existe, um projeto que é aplicado em outros lugares, que se chama Projeto Borboleta, que é para que tentar trazer consciência para essa pessoa, adolescente, enfim, né, a consciência no sentido de que quando esteja com aquela vontade de provocar algo contra o seu próprio corpo, a sua integridade física, consiga reunir forças e desenhar uma borboleta ali no braço. E essa borboleta, ela significa que ao invés dela praticar a lesão contra ela mesma, né, ao invés dela se automutilar, ela está deixando a borboleta assumir esse lugar. Então, ela está utilizando uma forma criativa para evitar aquele dano, aquele sofrimento que ela causaria para ela. E por que de fazer isso com caneta? Porque isso representaria o movimento natural das coisas. Elas vêm, ficam e vão, desaparecem. Então, por isso, a caneta ia sumindo de acordo com o processo natural das coisas, né? Mas ela continuaria viva na memória. E aqui, quando a gente faz, então, o recorte com a psicologia analítica propriamente dita, a gente vê que Jung, obviamente, né, trabalhou, explorou muito a questão das imagens, dos símbolos, dos desenhos, né? E ele foi ponto de partida para muitas teorias e muitas teses, né, que depois viriam a ser criadas justamente porque Jung entendia, né, o valor, o grande valor que essas imagens, esses símbolos tinham. Ele compreendia que essas imagens, né, esses símbolos, eles tinham e liberavam uma energia psíquica da pessoa, então eles eram um instrumento pelo qual essa energia represada dentro da psique podia ser externalizada, podia ser compreendida. E só esse fato de poder externalizar, né, essa energia através, então, ali do símbolo, da imagem, do desenho, da arte, digamos assim, seria uma forma de, primeiro, trazer do inconsciente para o consciente e começar a lidar com esse conteúdo. Então, ele sai de um movimento de repressão, de oculto, né, para algo então que emerge do inconsciente e pode ser tratado, né? Ele representa realmente esse movimento da energia. Esse autor que a gente cita aqui, Greg Emforth, ele fala que quando o paciente, que na verdade esse movimento, então, na psicoterapia, de o paciente e o terapeuta fazerem algum tipo de desenho, alguma coisa, ele envolve a energia dos dois. Os dois estão sendo movidos, as duas partes estão sendo movidas para que aquele desenho, né, saia. E quando a gente fala que desenho, não é necessariamente um desenho super complexo, estilizado. Não.
Às vezes é aqueles círculos que a gente fica fazendo quando está no telefone, uma casinha, sei lá, a pata de um bichinho, qualquer coisa. Todos esses desenhos são formas, são instrumentos pelos quais essa energia psíquica está saindo do inconsciente e está ali se apresentando, né, a olhos nus da pessoa. E outra expoente em relação ao uso disso é a doutora Anísia da Silveira, né, que foi uma psiquiatra brasileira que revolucionou a psiquiatria e foi também o pontapé inicial para a reforma psiquiátrica no Brasil, porque ela entendeu que, quando ela assumiu, né, o hospital psiquiátrico, que era o Engenhão de Dentro, em Minas, acho que é Minas, é, os pacientes, né, que estavam ali internados, eles simplesmente estavam ali, né? Eles não viviam, não tinham voz, não tinham uma personalidade. E ela começa, então, a trazer isso, a fazer esse movimento de resgatar a subjetividade de cada um, através da arte. Então, ela possibilita dar instrumentos ali para que eles possam desenhar, pintar, fazer escultura, entre tantas outras possibilidades, né? E isso foi tão profundo, foi tão importante para o movimento da reforma psiquiátrica, que ela montou, então, uma exposição, né, que se chamava Imagens do Inconsciente, que, inclusive, existe o Museu das Imagens do Inconsciente até hoje. E essa exposição foi para Paris, e ela, na verdade, já tinha feito contato com o Jung, ele ficou super interessado, ela dentro daquele grupo de pacientes, existiam alguns que eram maravilhosas as mandalas que eles faziam, né? Assim, nunca ouviu, nunca estudou, nunca soube e elaboravam aquelas mandalas super complexas, super intrincadas. E isso, então, quando ela apresenta para o Jung, ele realmente concorda, entende que é algo extraordinário e ele acompanha a abertura da exposição em Paris. Então, foi muito importante, né? E o desenho, ele tem, como a gente menciona ali, ele tem um efeito catártico, porque ele faz com que haja esse movimento da energia e o que estava reprimido venha para o consciente e então você se depara com aquilo, né? Você enfrenta aquela energia. Esse é o livro, então, do autor que a gente citou ali, e essa citação eu acho bem interessante de fazer, então eu vou pedir licença aqui para ler ela, por mais que seja um pouquinho longa. Quando as figuras emergem do inconsciente, elas carregam uma enorme quantidade de informação psíquica. Por meio da figura, podemos acompanhar a jornada da psique e saber onde ela se encontra no momento em que o desenho foi feito. A ideia não é decifrar com exatidão o que está por trás do desenho, mas sim fazer perguntas concisas sobre o que a figura possa estar comunicando. Essa comunicação revela o inconsciente e sua energia. Se quisermos seguir o inconsciente, precisamos levar em consideração as suas sugestões e esclarecimentos, e então levar o indivíduo a um maior nível de consciência. E essa situação, ela se aplica, inclusive, né, de forma análoga para os sonhos, né? Quando a gente está sem ter faculdade, sem aprender direito o que é, sem um conhecimento um pouco mais técnico, a gente, sonhei com cobra, vou lá ler no livrinho o que significa cobra. E aí, quando a gente vai aprendendo um pouco mais e percebe que não é literal, né? Então, apesar de, como diz ali, a ideia não é decifrar com exatidão, e também que o desenho ele representa um exato momento ali, vinculado à energia psíquica do sujeito, ele não é literal. Então, às vezes, você precisa fazer uma análise contextual, o que aquela cobra, no meu exemplo, né? O que aquela cobra representa, qual é a energia psíquica por trás, qual é o conteúdo que aquela cobra veio representar, e não necessariamente a cobra, que, é claro, pode também ter significados ali para a pessoa. Mas então a ideia é justamente trazer esses conteúdos e para que eles possam ser trabalhados, conteúdos que só acharam essa forma de subir para o consciente. Aqui é uma fotografia do dia, e aí as pessoas que estão, né, sem o rosto borrado é porque eram os adultos que estavam, né, participando, coordenando junto. E uma coisa interessante é que, se eu não me engano,
dos 16 estudantes, se eu não me engano, só um ou dois eram meninos. Todas as outras eram meninas. Então, é algo que é um dado, inclusive, né, relevante. E do que a gente percebeu, né? A gente percebeu fazendo esse projeto na escola que faltava um pouco de compreensão dos adolescentes a respeito do que eles estavam sentindo, essa identificação também, essa normatização do sentir, né? Você pode sentir, você pode ter medo, você pode ter raiva, é o que você faz com isso que no final das contas vai contar, né? E foi possível ver uma mudança imediata ali, claro, não profunda, mas de forma superficial, porque foi possível perceber que elas encontraram um espaço para compartilhar, sem ser julgadas, sem ser criticadas, simplesmente colocaram para fora aquilo que estava preso, né? E, obviamente, que uma das recomendações, como era um projeto pontual, né, não era algo rotineiro, mas uma das nossas recomendações foi, e ali em conjunto com a psicóloga, né, foi justamente que a escola desse continuidade nesse projeto, porque foi um número bem expressivo, né, eram várias queixas de tentativa de automutilação e de realização, né, da automutilação, e é uma comunidade que não é tão, assim, classe A, digamos assim, né? Então, é uma região que tem alguns outros problemas socioeconômicos, então tudo isso acaba, de certa forma, influenciando, né, na vida das pessoas. E aí, essa foi a nossa recomendação para continuidade das ações. E essas foram as referências que a gente utilizou, né, para montar a apresentação e também para fazer a aplicação lá de interpretação do que estava acontecendo, né? Que a gente não interpretou nenhum desenho, nada disso, mas interpretação da situação. E foi esse a nossa vivência lá e foi muito bacana. Muito bem, obrigado, Ishi, aí pela explanação. Então, lembrando, pessoal, que está vendo no YouTube, para participar do nosso sorteio, um exemplar do Eros e Patos, Amor e Sofrimento, do Aldo Caro Tenuto. Para participar, clica no link aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não participa do grupo de WhatsApp, também clica aí, tem o outro link para você participar e, quem sabe, levar para casa esse livro aí tão especial. Lembrando que é necessário preencher essa pesquisa, né? Essa pesquisa vai falar o que vocês sentiram já desses encontros aí que nós viemos, né? São 17 encontros, então já tem um histórico bem legal. Quero entender o que vocês também anseiam em aprender mais aqui um pouquinho para delimitar aí os próximos encontros do ano de 2022. Então fica aí o convite para vocês participarem da pesquisa e também do sorteio. E agora temos um momento de férias aí, né? No mês de janeiro e fevereiro, vou deixar vocês em paz um pouquinho para também poderem viver novas experiências e também para a gente voltar aí com todo o gás no dia 4 de março de 2022, sexta-feira, às 21 horas. Então, já com talvez aí, dependendo do que vocês responderem na pesquisa, talvez um novo formato, em um novo momento, uma nova fase, vai ser muito especial, então, a resposta de vocês na pesquisa. Então, para quem acompanha nosso vídeo no YouTube, eu me despeço por aqui. Mas para quem fica no Zoom acompanhando ao vivo, vem a melhor parte, que é a parte onde as pessoas podem trazer as suas considerações, as suas questões, as suas perguntas. E então vamos para essa fase. E você que só vê aqui no YouTube só essa primeira parte, corre para participar do nosso grupo para ver também e integrar aí esse grupo tão especial que tem olhado para a arte, olhado para a psique, olhado para essas áreas que às vezes parece que são tão opostas, né? Mas não, elas
caminham juntas, né? Como eu sempre falo, o inconsciente se revela através da imagem. Através dessas imagens é que ele se torna conhecido. Sejam as imagens dos sonhos, sejam as imagens mentais, as nossas preocupações, né? Aquelas coisas que ficam na mente ali, ou aquelas outras imagens que nos perseguem. Então, podemos olhar para isso e ver essas áreas aí dando as mãos e caminhando. Então, me despeço por aqui e até mais.